Olá, boa tarde. Hoje, gente, eu estou super feliz porque a gente trouxe uma turma aqui super diferente para falar para a gente um pouquinho das conquistas, né, suas conquistas de vida. Estamos aqui com um ex-piloto de Fórmula 1, Alex Dias Ribeiro. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Carolina. Tudo bem? Muito bom estar aqui com você. Que bom. O microfone. Alô, alô, Kalina. Boa tarde. Dá uma boa tarde para o nosso público. Boa tarde você aí que está nos vendo. É um prazer estar com vocês. E estamos também com a banda Acoustic Hits. Gente, que som maravilhoso, que som incrível, eu amei. E hoje a gente vai ter essa oportunidade maravilhosa de estar com vocês aqui. Rodrigo Calcanho, Jota e Henrique Maia. Exatamente, vai ser um prazer. Muito legal. E meninos, aqui é o seguinte, a gente sempre traz música, porque música floreia tudo, né? A tarde já tá linda, né? O cenário é lindo. E aí a gente traz a música para inspirar a gente, pra gente poder falar de coisas do coração e falar de coisas da alma, né? Nossa coach Lailma Maia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Toda quarta-feira é uma novidade. E hoje uma novidade assim, totalmente diferente das outras novidades. Fora da curva. Fora da curva. Já não dá mais para falar que o tema é bom, porque toda quarta-feira a gente fala que o tema é bom, mas a gente sabe que é. E hoje nós vamos aproveitar a experiência do Alex e aprender com isso, né? Falar de desafios, falar de superação, falar de realização. E vamos lá. Quem quiser deixar um recadinho, o chat já está aberto. Já pode mandar sugestões, dúvidas, perguntas. E vamos começar, Kalina. Legal demais. Gente, para quem não consegue assistir ao vivo, a gente repete o programa amanhã às 8h30 da manhã e na sexta-feira às 20 horas. www.vemvtv.com.br. O nome do nosso programa é Gente Pelo Caminho. E nós vamos começar com a Acoustic Hits. O que vocês vão fazer pra gente aí? Um clássico. Oba, o clássico sempre é bom. Wish You Were Here em reggae. Que delícia. Manda aí, Betinho. 1, 2, 3. You think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rain, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did it get you to trade all heroes for ghosts, hot ashes for dreams, hot air for a cool breeze, cold comfort for a change? Or did you exchange a welcome part of a war for a leader only in a cage? You were here, or we just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here.
in a fishbowl year after year. No, running over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. Uau! Muito bom, muito bom, muito legal. Depois vocês falam um pouquinho da formação da banda de vocês, tá? Gente, Alex, eu não vou te chamar de senhor não, porque você é muito jovem. O senhor só lá em cima. Ah, então tá bom, melhor é assim. Então conta pra gente. A gente imagina que a Fórmula 1 seja um esporte de ricos, né? Como é que é isso? Como é que a Fórmula 1 aconteceu na sua vida? Bom, ela já foi um esporte de ricos e de abusados. Eu sou um dos abusados. Ah, ok. Porque a gente começou aqui em Brasília, vai completar 50 anos agora, da nossa primeira corrida, com um carro de corrida que nós construímos no fundo do quintal, com o que sobrou de um Fusca, que meu pai teve um baita acidente, quase morreu. E quando ele estava conseguindo falar, eu fui lá e pedi o que sobrou do Fusca. E quando ele descobriu que era perda total, ou seja, reparar aqui era mais caro que comprar um novo, ele me deu o que sobrou do Fusca. E junto com outros 3 malucos que estudavam comigo no científico da Universidade de Brasília, nós jogamos a carroceria fora porque não tinha o que fazer. Conseguimos desentortar o chassi e montar um eixo dianteiro completo com peças de ferro velho. E um dia ficou pronto só o carro, o chassi com as 4 rodas, o motor e um banco para a gente sentar e um cinto para a gente não ser ejetado fora. E saímos para andar com isso e era muito rápido, porque não tinha o peso da carroceria. Então a relação peso-potência era muito boa. E nós pensamos, se a gente entrar numa corrida com isso aqui, nós vamos matar os caras. E aí pusemos em cima daquele chassi só o necessário para passar na vistoria técnica. Vai ficar um carro leve. Para ficar um carro ultra leve, consumindo pouco, gastando pouco pneu. Então nós íamos parar menos no boxe, como as corridas eram de longa duração, aquela tinha 6 horas, era 500 quilômetros de Brasília, nas ruas ali da Asa Norte, que naquela época era um bairro ainda não concluído, e onde a gente treinava nas madrugadas e sonhava em ser piloto, né? E foi assim que começou. Mas antes disso, eu vim para Brasília em 56 com meu pai. E quando nós chegamos aqui, não tinha nada em Brasília, né? No dia que nós chegamos aqui, eu estava dormindo no porta-mala da perua, lá da Rural Willis do meu pai. Quando nós chegamos, o carro parou. Falou, olha que chegamos. Eu falei, dá uma olhada, chegamos aonde, pai? Ele falou, em Brasília. Aí eu dei uma sacada de 360 graus. Eu falei, pai, cadê? Cadê a cidade? Nós viemos no meio da Amazônia ou do Cerrado mesmo? Cerradão maravilhoso. E aí eu me lembro das palavras do Juscelino Kubitschek, desse Planalto Central, dessa solidão sem fim, Era um que em poeta, breve né? se tornará em palco das grandes decisões nacionais. Lanço meus olhos para o futuro e antevejo um brilhante futuro para o meu país. Que legal. Então foi ali que a gente viu. Na verdade, nós somos piotários. Piotários? O pioneiro chegou em 60 no asfalto. Quando nós chegamos não tinha nada. Nossa! Mas a vantagem de ter chegado tão cedo é que eu vi uma cidade brotar do nada. Fruto do sonho de um Juscelino. E que fez a cabeça do meu pai e tantos outros pioneiros e candangos que para cá vieram de mala e cuia para transformar esse sonho em realidade. Que legal. Então, na inauguração de Brasília, tinha uma corrida de automóvel e eu fiquei absolutamente fascinado. Tinha um menino da roça que
sonhava ser motorista de caminhão, ou de ônibus, que eram os meus heróis, os motoristas de caminhão e de ônibus. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, quando eu crescer, Minha oportunidade. eu vou ser piloto. Já voltei daquela pista ali na inauguração de Brasília, em abril de 60, piloto. E essa realização do sonho só foi concretizada 8 anos depois, quando eu já tinha minha carteira de motorista. Que já Tinha podia 18 anos na época. Isso. E que houve essa oportunidade de construir um carro com a sucata de um Fusca. Para quem não entende, eu também não entendo muito bem. Isso aí é a Fórmula 3? Não, naquela época, aqui no Brasil, qualquer coisa com 4 rodas e um volante corria junto. Ah, A gente entendi. não podia se dar o luxo de ter... não tinha esse negócio de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Isso é um negócio ultra organizado, né? Ok. Nessa época só existia na Europa. Então, por isso que eu falo que eu fui um dos abusados, né? A gente começou tudo isso com 0 budget de capital inicial e partimos do nada, muita criatividade, muita coragem, com muita cara de pau também. Cara de pau não, determinação, né? Tinha um Também sonho, foi tinha atrás do sonho, não muito. é? Realmente o início do automobilismo profissional, né, de competição, era assim mesmo, né, o pessoal correndo na rua e se organizando, aí até os primórdios da Stock Car, né, deve ter sido mais ou menos por aí, né? Stock Car apareceu aí uns Muito 10 anos depois. Mas assim, eu não entendi, a corrida, ela demorava 6 horas? 6 horas. Ainda existe corrida assim? Existe. Sem parar, 6 horas sem parar. Caramba! E a gente só para abastecer, porque um tanque não dá para andar 6 horas, né? Nesse caso nós tivemos 3 paradas. E quando parava para abastecer, trocava de piloto. Entendi. Que loucura, né? Aguentar 6 horas. Nossa, caramba, loucura. E ninguém come, ninguém vai ao banheiro, nada disso, né? Tem que estar no preparo físico. Muita preparação, né? Loucura. Mas aí conta pra gente, aí vocês montaram o carro, né? Realidade financeira de vocês era 0, né? Tudo de ferro velho. E o carro funcionou, correu. Como é que foi a corrida? Bom, aí a largada foi por sorteio. Nós fomos sorteados na última colocação. Nossa. E a largada era por sorteio porque a pista eram as avenidas da cidade. Então fechava o trânsito na hora da corrida, então não tinha esse negócio de prova de classificação, nem nada, nem muito treino. Então, e aí a gente não tinha ideia, assim, a gente viu que era muito rápido, mas a gente não sabia quão rápido era. E tinha pessoal correndo de Alfa Romeo, de Renault importado, de Caramba. Porsche. Então, e tinha os carros nacionais, que eram os DKVs e os Gordines daquela época, algumas berlinetas. E nós viemos passando. Quando o João Luiz que largou passou para mim na primeiro stint, no fim, ele já estava em 6º lugar. Aí eu guiei mais 1h30, entreguei para ele em 4º. Quando ele devolveu para mim, para o stint final, já veio em 2º lugar. Olha. E no finzinho da corrida eu já estava liderando a corrida nas últimas voltas, mas aí queimou uma lâmpada, porque começou meio-dia e foi até de noite. Então quando escureceu, começou um pouco mais tarde, que foi 2 da tarde. O final foi no escuro. Notaram que a nossa luz de Freio. traseira estava apagada e eles deram uma bandeira preta e nós tivemos que parar. E até achar um Fusca para a gente passar a mão numa lâmpada para substituir aquela, levou um tempo. E sempre nós ficamos parados, acabamos chegando em 2º lugar. E ainda assim chegou em 2º lugar. Mas foi um sucesso, 0 a 1000 num fim de semana assim, ou da noite para o dia. Que loucura, né? Aí foi rádio, jornal, televisão e tudo isso. Num dia não é ninguém, no outro dia, 2º lugar na corrida de Brasília, né? E uma corrida que tinha competidores do Rio, de São Paulo, Petrópolis, que são os grandes centros automobilísticos, eram os grandes centros automobilísticos. E assim foi o nosso debut no automobilismo em setembro de 1967. E já estrearam em alta, né? Já ficaram conhecidos na primeira corrida. De cara, né? No ano seguinte eu já ganhei o prêmio de piloto revelação do ano, que nós corremos no Brasil inteiro com a coisa. A coisa é quando nós aparecemos na pista, o carro ganhou muitos apelidos, né? Os goianos chamavam ele de prototipo formigão, porque ele parecia um formigão
saído de um filme de ficção científica, ou melhor, de uma comédia de ficção científica. Ele era feio para burro. E tinha uma jornalista do Correio Brasiliense que escreveu uma matéria na segunda sobre a história do patinho feio, fazendo uma analogia que o nosso carro era... Todo mundo riu da cara dele no início e depois ele ganhou a corrida, ou chegou em segundo. Para nós foi uma vitória, igual em segundo lugar. E aí ela fez essa analogia entre o patinho feio da fábula do patinho feio e o carro de corrida. E até hoje ele é conhecido como patinho feio. Legal. Sabe o que é engraçado, assim, que todo mundo tem uma história divertida para contar de realizar alguma coisa sem recurso, sem dinheiro. Tipo, quando, assim, é normal acontecer isso no início da faculdade, né? Você começa a fazer faculdade, tá quebrado, não tem um centavo, mas você dá um jeito, junta com os colegas, junta com os amigos e realiza e faz. E com o passar do tempo, a gente tende a perder um pouco essa energia e a gente acaba travando com qualquer dificuldade que apareça. Né? Porque, por exemplo, você falou que estava acabando e aí deu a bandeira preta porque a luz lá estava queimada. E aí, a essa altura, a corrida rolando, já estava no final, eu tinha tudo para desistir, para falar assim, não, já deu, não vou ganhar mesmo, deixa para lá. Né? E que é o que a gente normalmente faz. Mas eu acho que a reflexão que fica mais para mim agora não é nem essa questão de superar, né? De passar por essa dificuldade, para o desafio, mas é de trazer isso com leveza, tipo com um tom de brincadeira. Eu falo, o carro era feio, nossa, era feio, era muito feio, mas estava todo mundo lá correndo e dando certo, e era difícil, não tinha dinheiro, mas a gente estava lá, né? E trazer essa leveza, essa alegria, essa diversão para enfrentar problemas não é uma coisa comum, não é uma realidade. Com certeza. E esse me lembra uma história, Alex. Quando eu estava fazendo o NB também, eu não tinha carro, né? E o meu ex-marido também, foi a mesma história. Deu PT num Chevette velho, aí ele e o irmão falaram, pai, dá esse carro pra gente. Aí eles montaram um carro também, né? Só que eles não sabiam, então um outro, né, mecânico que montou. Só que o cara fez tudo errado, tudo mal feito. A traseira foi soldada errada. Então o carro parecia que era rebaixado, mas não é que ele era rebaixado, é porque a traseira era baixa, entendeu? Era soldada errada. E a porta, ela era, né, aparecia aquela mecânica todinha ali da coisa, e o ferrinho de fechar a porta era assim, era um ferrinho mesmo, era um arame, entendeu? Todo torto. E meu carro era muito doido, assim. Não. E sabe o que era engraçado? Era que todo mundo queria andar no meu carro. Eles não queriam ir nos carros novos, né? E eu sempre fui pé de chumbo, né? E eu entrava naquela UNB com tudo, e o carro lotado, e a galera zoando, fazendo uma bagunça. Era muito bom. Não é bom essas coisas assim, né? Bom. Porque se fosse hoje, vou andar nesse carro velho, não sei o quê, né? A gente vai criando uns preconceitos, vai criando uns paradigmas que não fazem bem, né? É, realmente. Na verdade, assim, antigamente, todos os nossos ídolos, né, e inspirações são mais antigos, né? O próprio Santos Dumont também tem uma história parecida, também não tinha tantos recursos e foi lá e conseguiu, né, fazer o 14 bis voar e tal. Sendo que vários outros americanos tentaram antes até e nunca não tiveram o sucesso que ele teve, né? Então, assim, realmente a gente tem que aprender, a gente olhar realmente para o passado um pouco para perceber que as coisas não são fáceis. Que nem hoje em dia todo mundo quer as coisas de mão beijada, né? Todo mundo quer os direitos, os deveres e a persistência para ir atrás do sonho, ninguém dá valor, né? Eu acho que isso também é muito importante, mas a gente muitas vezes também espera que esteja nas condições perfeitas. Para eu fazer tal coisa, eu tenho que ter no mínimo isso. Para eu fazer tal coisa, eu tenho que ter e o isso. orçamento, Acaba que não faz. Sim. Né? E estar consciente também do momento presente. Essas lembranças que você falou, que você vê atrás e fala, nossa, nessa época, hoje eu acharia que era ruim, mas nessa época eu achei que era o mais bonito do mundo. Era porque você estava apreciando a beleza do momento. Isso. Né? Isso É agora, curtir seu sorriso, curtir o som da água que traz. E levar isso para o futuro como um recordatório de viver desse jeito. Gente, e aproveitando um pouquinho, Alex, deixa eu aproveitar um pouquinho os meninos aqui. Vocês têm uma história bem legal da banda também, né? Sim. Meio que aconteceu por acaso também, exatamente. né? Sim, é uma história, pelo menos pelo meu lado, é a história de um menino mochileiro que conseguiu um lugar com esses músicos aqui. Você é chileno? Mochileiro. Venezuelano. Venezuelano.
mas saí para conhecer a Sul-América. Que legal. Na onda da mochilar e a experiência que mudou tudo para mim foi a música. Como Jota sempre fala, né? Que ele fala como a música como se fosse uma entidade. Como se, não, que vocês são o meu presente da música. Então essa basicamente a história, pelo menos pelo meu lado. Conheci aqui a galera, os músicos, como o brasileiro é com a música e eu adorei. Que legal. Então você saiu para fazer um mochilão, para conhecer a América Latina, e conhecer os meninos e falou, vamos tocar. E eles já tinham uma história juntos, né? Altos projetos, uma cozinha de baixo e bateria, muito doido. Legal. Eu e o Henrique, a gente trabalhava em um projeto de um grande amigo, e aí chegou que nós tínhamos os nossos próprios sonhos e decidimos dar sequência a ele e saímos desse projeto. E a gente estava com essa missão de achar alguém que sonhasse também igual a gente, né? E aí eu tava em um desses pubs de Brasília, e aí eu vi esse cara cantando, eu coloquei a mão na boca e falei, cara, que é isso? Fiquei impressionado mesmo. E aí depois que eu percebi, né, que ele não era brasileiro, né, que ele era venezuelano, ele me sugeriu, né, logo de cara me convidou pra gente fazer um projeto, mas eu já tinha uma coisa articulada com o Henrique. Eu falei, Henrique, conheci um cara. Ele falou, então traz ele aqui em casa, vamos ver. Quando o Henrique ouviu esse cara cantando, ele ficou impressionado, assim, e não só a parte musical, né, mais importante também são as afinidades. Né, o Rod veio lá da Venezuela para cá, mas parece que a gente já é irmão, assim, a conexão que a música fez com esse grupo foi incrível. E a gente está prosperando aí há mais ou menos 1 ano e meio. Que legal. Né? Estamos com vários projetos legais. Agora angariar uma carreira autoral também. Aproveitar Legal. a latinidade dele. Claro, com certeza. Né? Vocês estão de parabéns, a banda tá incrível. Obrigado. Eu entrei no Facebook, vi o trabalho de vocês, assim, pelo pouco tempo que vocês têm juntos, né, vocês estão arrebentando, assim, muito legal, parabéns. Graças a Deus a gente conquistou um espaço rapidamente e hoje em dia a gente tem uma agenda assim, bem destacada aqui na cidade, né? A gente toca bastante, graças a Deus, em quase todos os lugares. O pessoal conhece o nosso som e curte e a gente acaba sendo inserido na cena dos bares, né? Porque agrada o público, que é o principal, né? Então a nossa energia, a alegria. Quem quer assistir vocês, acha onde a agenda de vocês? No nosso Facebook, Acoustic Hits Trio, nós temos a nossa página no Instagram, @Acoustic Hits. A gente está sempre postando uma agenda. Tá, né? fala devagar a página para as pessoas anotarem. Acoustic Hits Trio. No Isso Facebook, é no Face. No Facebook. Ok. No Instagram? E Acoustic Hits no Instagram. Tá, legal. E a gente toca toda semana aí na cidade, temos projetos fixos, 2 dias da semana. Quinta-feira no Rio Botequim, em Águas Claras, e domingo no Abençoado Bar no Sudoeste. No Sudoeste. Quinta-feira, oba! E aí nos outros dias, sexta e sábado, a gente toca em lugares variados, mas sempre a gente está tocando. Então quinta vocês estão lá no Rio Botequim, né? Toda em Águas quinta no Claras. Rio Botequim. Legal demais. Muito bom, vou lá ver vocês. Show. Vamos lá continuar aqui com o Alex, que o Alex tem muita coisa para contar pra gente. Alex, e aí continua. Vocês tiveram um destaque, e daí você já começou a ter patrocínio, visibilidade, como é que foi? Não, na verdade a gente tinha construído uma oficina de fundo do quintal na casa da mãe do Zeca, que era um dos 4 mosqueteiros. E nós ganhamos do pai do Eládio, o outro membro da equipe Camber, era eu, o Zeca, o Eládio e o João Luiz. A gente já corria de autorama desde a adolescência. Os carros do autorama cabiam na palma da mão, mas eles eram muito técnicos. A gente vivia inventando e tal, e correndo. E a gente projetava para aquele esporte tão pequeno uma realidade de pilotos mesmo, como se a gente já estivesse correndo em Le Mans, em Mônaco, em Silverstone. A gente lia tudo sobre isso. E nós deparamos com um probleminha na nossa oficina, porque a gente era muito jovem, o pessoal não tinha muita coragem de largar um automóvel, que é um patrimônio, na mão de 4 moleques. A gente era competente, eu pelo menos achava que era, né? Até que apareceu um japonês com uma Kombi muito velha para fazer um serviço de câmbio. E como nós tínhamos fundados no CIEM, que era o científico da Universidade de Brasília, o Clube da Mecânica, a gente praticava isso na Desbrave. A gente conseguia, uma vez por semana, a gente gastava uma tarde lá aprendendo tudo sobre mecânica, lendo manuais técnicos e como trabalhar profissionalmente e com tecnologia orientada pela própria fábrica. A maioria dos mecânicos que não eram de revendas autorizadas eram mecânicos de boca de porco, então eles eram curiosos. A gente era curioso também, mas
a gente foi fomos atrás do conhecimento. E até que apareceu essa Kombi lá, e aí nós falamos, não, deixa aí, nós vamos arrumar o seu câmbio e tal. Aí tiramos o motor, montamos o câmbio e tomamos uma surra tremenda do câmbio. Quando ele ficou pronto, que o japonês veio buscar, e eu fui sair da oficina, quando eu engatei ré, a Kombi foi para frente. Ela ficou com 4 marchas para trás e uma para frente. Isso vazou, sabe? Aí não foi muito legal, né? Aí que ninguém queria vir na nossa oficina. Mas depois que nós fizemos um carrinho lá, o Pato Feio, e fez esse sucesso todo, inverteu. Aí nós tivemos toda a publicidade do mundo, a freguesia ficou tão grande que nós tivemos que montar uma empresa. Fomos emancipados para poder montar uma empresa, e aí surgiu a Câmbio Mecânica de Automóveis e Representações Limitada. Então a gente trabalhava como mecânico, o Zeca e o Eladio trabalhavam de manhã e de tarde, e eu e o João Luiz íamos para a faculdade de manhã e trabalhávamos à tarde, e tinha o turno da noite, que até 10 da noite. E isso aí isso gerava receita para a gente poder correr de automóvel. Então tudo que a gente ganhava na oficina a gente torrava nas corridas. Porque o nosso negócio não era só tocar a oficina, nosso negócio era correr de automóvel. Estava no nosso DNA. A oficina era só o meio, né? Era no meio, né? Então eu, olhando pelo retrovisor da história, por exemplo, quando eu estava só sonhando e fui atrás do entendimento do what it takes, né? O que é necessário para você ser piloto, eu cheguei à conclusão que o meu sonho era incompatível com a minha condição socioeconômica e da minha família. Meu pai não podia ser um patrocinador. Então, você só descobriu isso nesse momento, né? Isso aqui é mais incrível, né? Aí eu falei, pô, eu tô frito aqui. Depois de tanto sonhar, de tanto me esmerar em entender o assunto, progredir no conhecimento e na prática, eu esbarrei com uma impossibilidade que era além dos meus recursos. Mas aí eu já tinha tido a minha experiência com Deus, já tinha aceitado Cristo como meu Salvador, quando eu tinha 9 anos de idade, descobri que Ele não vive lá longe lá no céu, sem se importar comigo, né, como diria a música dos vencedores. E eu falei, só Ele pode me ajudar. Então eu fiz uma ficha técnica, bem detalhada, falei, chefe, é esse o carro que eu preciso. Tinha que ser uma berlineta com motor 1000, com câmbio de 5 marchas, com rodas especiais, com tensores, com 4 carburadores Weber duplo e vermelha. Olha, tá vendo a dica, né, Laíma? Vamos fazer também a nossa ficha técnica detalhada. Senhor, eu quero isso, preciso disso. Aí a ficha, ó. Era uma baita ficha, né? Eu fiz a maior fé, botava o joelho no chão todo dia, pedia, e o chefe atendeu e disse sim. Só não saiu do jeito que eu tinha encomendado. O que eu procurava veio na forma de um Fusca acidentado, todo estraçalhado, que quase matou meu pai num acidente horrível, que foi um choque, um tremendo drama na família. E desse drama saiu essa história tremenda. E agora, olhando no retrovisor da história, se Deus tivesse me dado a berlineta, eu não tinha nem grana para pôr gasolina no carro. E do jeito que Ele fez, Ele nos deu a oportunidade de ter o suporte técnico e econômico para viabilizar o sonho. Me mata uma curiosidade. Você montou então uma oficina. Oficina, Você chegou a ter contato com o Nelson Piquet na época? O Nelson Piquet foi dono de oficina em Brasília também. Pois é, ele foi meu mecânico e aprendeu tudo lá na Câmbio. Sério? Não acredito. E essa oficininha de fundo de quintal produziu 3 pilotos para a Fórmula 1. O Piquet, o Roberto Fulco Moreno e eu. Jura? Não, gente, não foi combinado. Juro que não foi combinado. É porque eu lembrei agora que o Nelson Piquet tinha uma oficina, né? Era nossa. Depois, mais tarde, ele trabalhou ele foi gerente de uma outra oficina lá em Taguatinga. Olha. E depois ele foi mais longe. O aluno foi melhor do que o professor. Mas o Nelson Piquet tinha um recurso financeiro diferente, né? Mas o pai dele não deu um tostão para ele. Ele Sério? É outro abusado, que começou lá do zero junto com a gente. Tá vendo? Como é que a gente vai descobrindo as coisas, né? As corridas de kart dele, ele cobria os custos com o salário dele na Câmbio. Ele trabalhava pra gente lá. Depois ele era muito bom, nós mandamos ele para São Paulo para fazer um curso na Yamaha. Nessa altura nós éramos revendedores da Yamaha também, vendíamos motocicleta, vendíamos Puma. E ele voltou já como chefe do departamento de manutenção das motos que a gente vendia. Que legal.
Foi assim. O gênesis da fase internacional do automobilismo brasileiro foi nessa oficininha de fundo de quintal. Que legal. Como é que é normalmente a trajetória? O piloto começa geralmente no kart, né? Só que naquela época a gente, no meu tempo nem existia o kart ainda no Brasil. Tá. No do Nelson já tinha, ele é 4 anos mais novo. Foi logo que começaram os irmãos Fittipaldi a construir os karts aqui. Nós éramos revendedores dos karts aqui em Brasília também. E hoje a meninada começa com 6 anos. Desse tamanhozinho, num kartzinho pequenininho. Então quando eles chegam aos 18, eles têm 12 anos de experiência nas costas. Então, daí eles vão para as fórmulas de base, né? Quais são as fórmulas de base? Tem a Fórmula Renault, tem a Fórmula 4, tem a Fórmula 3, tem a Fórmula 2, tem a O que é a Fórmula 3 e a 2? Qual é a diferença? 3, 2 e 1. A 3, cada uma tem um regulamento que especifica como devem ser os carros, a capacidade cúbica do motor, o peso, as dimensões. Então, por exemplo, a Fórmula 3 hoje tem um motor de 200 cavalos, né? A Fórmula 2 já é um motor grande de mais de 500 cavalos, e a Fórmula 1 é o topo, e tem um motor, hoje não tem, a Fórmula 1 hoje não tem mais motor, tem Power Unity, que é um motor razoavelmente pequeno, de 1.600 cilindradas, com um turbo violento, com 2 motores elétricos e com um recuperador de energia e uma bateria. Então esse conjunto chama Powertrain, ou Power Unity, né? Esse carro que vocês montaram, você chegou a conseguir empreender qual a velocidade nele? No começo ele tinha o motor original de Fusca, 1200, né? A gente conseguiu um kit de dupla carburação emprestado de um dos nossos clientes. Em vez de um carburador, a gente pôs 2. Um escapamento 4 em 1. Aumentamos a taxa de compressão, demos uma polida nos dutos de admissão e escape, aliviamos o volante. E ele chegava a uns 120, 130 por hora. Mas depois a gente foi evoluindo. O ciclo da Camber durou 6 anos. No fim, na última edição que nós aparecemos com eles nos 1.000 km de Brasília, ele já tinha um motor 2 litros. Cavalo a gente não sabe porque não tinha dinamômetro, mas ele chegava a mais de 200 por hora na descidona ali que vinha da torre para a rodoviária, ali na descida com vento favorável. Você está vendo que eu estou imaginando, eu estou lá. E fazia aquele curvão da rodoviária de pé embaixo. Nossa, que delícia. Você sabe que uma vez eu fui assistir uma demonstração de um piloto, acho que é da Chevrolet, um que sempre faz aquelas demonstrações, que dá aquele cavalo de pau e para. Anda em 2 rodas também? Anda em 2 rodas, é da Chevrolet, Cunha, não é? Carlos Cunha. Isso, eu fui no autódromo assisti-lo. E a cada coisa que ele fazia, ele chamava pessoas do público para entrar no carro. A última demonstração era uma rampa aqui, outra rampa aqui e um círculo de fogo no meio. E no meio não tinha pista. Então ele voava e caía do outro lado. Eu enlouqueci. Eu tava com um casaco, eu tirei o casaco, comecei a balançar. Eu quero ir. E ele me chamou. Que, gente, foi uma delícia. Eu amo velocidade. Foi uma delícia. E assim, eu tava na adrenalina e ele ficava falando no microfone. Ela tá com medo. Eu, para de mentir, você tá mentindo. Eu doida pra ele botar pra rachar, porque eu sempre gostei, eu sempre achei legal. Não tenho coragem de dirigir assim, né? Mas eu tenho coragem de ir de carona. Vamos voltar aqui. Você me falou que você teve uma segunda carreira. Como é que foi essa evolução? Você chegou até a Fórmula 1? Eu li um pouquinho do seu livro, né? Você falando que... aliás, tá com a imagem do livro, não, né? Não. Tá. Você falou que chegou até a Fórmula 1, mas não conseguiu ter um bom carro. Como é que foi? Quais foram as suas conquistas ao longo desse tempo? Como é que foi a sua história? Bom, primeiro eu corri com o Patinho Feio, umas 3 ou 4 temporadas, até que veio a Fórmula Ford para o Brasil. Eu juntei todas as minhas economias, meu pai me ajudou um pouco, teve um amigo também que ajudou. A gente comprou um desses Fórmula Ford que foram produzidos aqui. E eu já vim nas pontas. Na Fórmula Ford eu me destaquei logo na primeira corrida, quase venci a corrida. Foi em 71, mas eu tive muitos acidentes, era muito afoito.
No ano seguinte eu fui contratado pela equipe Hollywood, que era a melhor equipe do Brasil, mais bem estruturada. Aí pela Hollywood eu fui vice-campeão brasileiro de Fórmula Ford. No ano seguinte eu fui campeão brasileiro e número 1 no ranking dos pilotos brasileiros em atividade no Brasil. E com isso eu consegui um patrocinador, fui para a Europa. Lá eu fui vice-campeão inglês de Fórmula 3 na minha primeira temporada. Na segunda eu fui vice-campeão europeu de Fórmula 3. Na terceira temporada na Europa eu corri de Fórmula 2. Fui muito bem. E no ano seguinte já recebi um convite para correr na Fórmula 1 e na Fórmula 2. Então eu fiz Fórmula 1 e Fórmula 2 concomitantemente. Mas aí eu entrei pelo cano. Porque na Fórmula 1 eu entrei numa equipe muito ruim. E no esporte a motor você depende muito da parte mecânica para o resultado. 90% do resultado de uma corrida depende do que você está guiando. E os 10% é que depende do piloto. Nesses 10% tem uns que são mais bem dotados que outros. Mas se você não tem a máquina, você não chega nem a ser visto, né? Não é uma comparação. Você não pode comparar um piloto hoje da Fórmula 1 que anda de Mercedes com aquele pessoal lá da última fila que está andando de Sauber, né? Então é um esporte bem previsível. Você vê que tem 2 Mercedes na primeira fila, 2 Ferrari, depois 2 Red Bull e lá atrás estão as 2 Sauber. Então tem umas castas dentro da Fórmula 1. E o meu padrão era o equivalente a uma Sauber de hoje. E como tinham 30 carros em vez de 20, como é agora, só largavam 26, dependendo do tamanho da pista. O tamanho médio da pista tinha uma fórmula lá que Mônaco era só 20, e ainda é só 20 até hoje, porque a pista é mais curta. Muitas vezes eu não consegui classificar, então foi uma decepção enorme. E essa altura eu tinha patrocínios, mas como eu fui tão mal na primeira temporada, eu fui ejetado do circo, perdi meus patrocinadores, aí foi o fim do Alex. Ainda corri uma temporada com a grana toda que eu acumulei durante 10 anos de carreira. E aí, como eu não tinha patrocinador, foi que eu montei o Jesus Saves Racing Team. Então meu carro era vermelhão com um Cristo Salve enorme, que eu mudava a mensagem para a língua local. Na França é Jesus Sauve, né? Na Espanha, Portugal e Itália era Cristo Salva mesmo, e Jesus Saves nos outros. Então era a minha maneira também de exercer, porque na primeira corrida eu fiquei tão grato a Deus, porque Ele respondeu a minha oração e me permitiu correr. E eu tinha falado, se eu viabilizar a minha carreira, eu vou ser um proclamador do Evangelho até o dia que eu morrer. E eu pus um Cristo Único Esperança bem pequenininho no para-brisa do carro, só para Deus ver lá com a lente de aumento, assim. Eu falei, estão dando um retorno aí, chefe. Mas era mais para expressar a minha gratidão. E eu ganhei uma corrida em Nürburgring, a corrida da minha vida, the Race of My Life, a corrida da minha vida foi em Nürburgring, na Alemanha, um circuito longo de 22 quilômetros nas montanhas e florestas do condado de Nürburgring, que foi uma vitória assim espetacular. Mas depois, no fim daquele ano, acabou a grana, acabou o patrocínio, acabou tudo, e eu tive que pôr a minha viola no saco e vir embora. E aí foi muito difícil. Você conta no seu livro que foi uma das fases mais difíceis da sua vida, né? Porque você estava acostumado a morar fora do Brasil. Morava em Londres? Não, morava primeiro em Wimbledon, near Northampton, e depois Oxford, Bicester, near Oxford, e depois morei em Northampton de novo. E aí voltar para o Brasil... Sem dinheiro, sem grana, sem carreira. Aí foi um contra-choque cultural, depois de 7 anos na civilização super, foi muito difícil. Eu estava que nem cachorro que caiu da mudança, sem saber o que fazer. E aí veio a depressão, aí foi complicado. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 32 anos quando encerrei o meu ciclo. Já era casado, tinha filhos? Já tinha uma garotinha de 2 anos chamada Carolina, um amor de menina, que Deus mandou justo na noite negra, assim, para alegrar os nossos corações, né? Que a Bárbara embarcou de cabeça na minha carreira, e a carreira dela, ela era arquiteta, tinha sua independência, mas ela abdicou de tudo para
Nossa. E apostou todo o cacife de esperança dela na esperança de uma carreira comigo. Então foi muito triste. Até que o chefe me tirou, né, da lama da depressão. Eu tive que ser rebocado, sozinho, com autoajuda eu nem ia sair nunca. Como é que foi esse reboque? Foi. Muita gente deve querer saber como é que sai da depressão, como é que sai Foi dessa autoajuda situação? com L. Ajuda do Alto. Eu ganhei do Guilherme Kerr um livro que falava a vida cristã autêntica, num sujeito chamado Paul Little. E lá pelas tantas tinha uma história sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu muita coisa, inclusive uma frase que diz: graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância, ele faz de nós mais do que vencedores, e a ponto de nós sermos o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem. Para os que se perdem nós somos cheiro de morte, mas para os que recebem a Cristo como Salvador nós somos cheiro de vida. E quando ele terminou com graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, eu me perguntei, que triunfo esse cara teve? Aí peguei minha Bíblia e fui estudar os triunfos dele, né? Ele foi apedrejado até ser dado como morto, pegou um navio que afundou, ele escapou do naufrágio, a cobra picou ele, foi em cana, você vira duas patas em cana, vivi em cana. Esse cara foi campeão do quê para fazer uma afirmação dessa? Aí o Paulito fala, se você souber o que está... Agora ele está em Roma, ele era cidadão romano, apelou para César, só que o César estava com a agenda muito cheia, ele teve que esperar alguns anos até vir o julgamento, que o decapitou. Mas nesse período, ele por ser prisioneiro do imperador, ele ficava algemado aos guardas da guarda pretoriana. 6 em 6 horas trocavam a guarda. E aí ele fala, se você souber ler nas entrelinhas, vai ver o que está acontecendo aqui. Deus elegendo o apóstolo Paulo como presidente da comissão de evangelização do Império Romano. É claro que o Nero não sabe de nada disso, mas é comum os imperadores não saberem de tudo que acontece no reino. E aí eu falei, e aí o Paulo diz que ele fala que o triunfo de Paulo não foi o triunfo dos planos dele, do Paulo, mas o triunfo dos planos de Deus através da vida do Paulo. Aí, plim, caiu a ficha. Eu falei, pô, Deus deve ter um plano para a minha vida, que seja tão dramático e tão eficiente como o do apóstolo Paulo. Porque a vitória que ele estava se referindo não era a vitória dele, era a vitória dos planos de Deus. Eu falei, então Deus deve ter um plano para a minha vida, e tinha. E ele me tirou dessa máquina aí, ou falta de máquina, e me pôs na mão essa máquina chamada Atletas de Cristo, que andou a mais de 1000 por hora na proclamação do Evangelho por todos os cantos do mundo. Não só através do esporte, automobilismo, mas muito mais através do futebol. O que é Atletas de Cristo? Explica para o nosso público. É uma associação de atletas cristãos. Ou melhor, é uma associação de cristãos atletas, que tem por objetivo se reunir para trocar experiências, para aprender direto da fonte e do manual do proprietário das nossas almas, que é a Bíblia, como ser um cristão no meio esportivo. Então, aí os atletas mesmo me convidaram para ir com eles nas Copas do Mundo, e eu fui em 5 Copas do Mundo como capelão, junto com os atletas de Cristo na seleção brasileira. Participei de 5 Olimpíadas na mesma função. Voltei para a Fórmula 1, fiz 3 anos na Fórmula 1, fazendo um trabalho de capelania underground. Na verdade, eu era piloto do Medical Car. Fui convidado para pilotar o Medical Car, aquela Mercedes que dá a primeira volta atrás do pelotão, prestando os primeiros socorros quando acontecem acidentes. E eu trabalhei também fazendo um trabalho de capelania nos bastidores da Fórmula 1, entre pilotos, mecânicos, jornalistas, chefes de equipe. Quais foram as Copas que você participou? Você ia junto com a delegação brasileira, né? Não, eu era unofficial, não oficial. Ah, tá. Okay. Essa função nunca existiu. Tá. E é bom que não exista, porque
senão tem todo um monte de implicações Sim. e limitações. Mas você estava lá junto com os atletas. Eu estava perto. Por exemplo, em 94, quando É. o Brasil foi tetra, Estava lá. A primeira foi em 90, na Itália. que nós perdemos Foi. para a Itália. Foi para a Nós Argentina. Nós fomos eliminados pela Verdade, Argentina, né, de é. 90. É. Nas oitavas de final. Depois, em 94, foi nos Estados Unidos, a gente ganhou. Eu até escrevi um livro sobre isso, Quem Venceu o Tetra. Nós perdemos uma vez ou duas vezes para a Itália? Na Itália nós perdemos 2 vezes. 2 vezes. É. Uma foi aquela que o Zico perdeu o pênalti, né? O pênalti, Aquele famoso, eu era criança, eu nunca esqueci aquela cena, porque eu chorava tanto, mas tanto. Aquela do pênalti foi contra a França. Foi contra a França. Contra a França, tá. Nós perdemos na Itália antes daquilo, foi de 94 que a gente perdeu da Itália. Não, 94 não, 94 foi o tetra. Desculpa, 98 foi França. 98 foi pra França. 74. Acho que foi. Não, 78. 78. Foi Olha a que que o bonitinho. Tele Santana era o nosso técnico. Foi 78 que a gente perdeu para a Itália. Foi 78? 8 na final, Tá. Depois Foi a gente aquela veio- do Zico. Não. A do Ah, Zico. da Itália, tá. Nós fomos eliminados pela França. Tá, verdade. No México, né? No México, tá certo. Tá, 94, você estava lá com o pessoal, tinha quantos atletas de Cristo e quem eram? 94 tinha o Zinho, Mazinho, o Jorginho, o Tafarel, o Paulo Sérgio e o Miller. Em média a gente sempre teve entre 5 e 6. E o maior quórum que nós já tivemos foi na de 2006, que teve uma reunião que tinha 12 lá. Mas nem todos eram atletas de Cristo, tinham vários simpatizantes. E uma meia dúzia sempre teve. Como é que foi conduzir esse pessoal, essa equipe campeã, né, do Tetra? Foi E a do emocionante Penta também, né? demais. Não, então vamos falar do Tetra primeiro, porque eu lembro quanto foi emocionante. Acho que foi uma loucura, né? Eu estava lendo o seu livro, tinha 2 milhões de pessoas assistindo. 2 Não. bilhões. 2 bilhões. É. E que loucura, né? Ao vivo, via satélite, né? Sim. E na verdade, o Romário, que era a grande estrela do time, né? Foi esse que ele fazia a dobradinha com o Bebeto. Romário e Bebeto eram as estrelas do time, né? Só que na final contra a Itália, empatou no tempo regulamentar, teve a prorrogação, terminou empatado, teve disputa de pênalti, né? E aí, nesse momento, a responsabilidade do Tetra saiu dos pés do Romário e caiu no colo do Tafarel. Dependia das mãos do Tafarel. E por isso que no livro ele conta a história, e eu escrevi o livro também. O título era Quem Venceu o Tetra? Interrogação. Porque a imprensa fez o maior uê. Buda ou Cristo? Numa alusão ao fato do Baggio, o atacante italiano, ser budista, e os muitos atletas de Cristo que tinham na seleção, né? E no lance final, nem Baggio fez o gol, nem Tafarel fez a defesa. Porque o Baggio errou, né? A bola foi para fora. Foi, E gente. Deus não divide a glória nele com ninguém, né? Então, foi isso Mas que a aconteceu. cena clássica, né, do Tafarel caindo de joelhos, assim, na hora, né? E levantando as mãos. Gente, Eu me lembro disso como se fosse ontem. Pois é, Eu me lembro porque foi muito. inesquecível, né? Quem vai esquecer daquela Copa? Eu acho que ela foi mais emocionante do que o Penta. Porque fazia muito tempo que o Brasil não era campeão do Era mundo. Isso. 22 anos. 22 anos. Então, Tá entalado. E realmente o Brasil parou, gente, parou todo mundo. E, E era uma nossa, seleção muita desacreditada, emoção. né? Não tinha, assim... Não era Saiu igual realmente desacreditado. 98, 2002. Não era uma seleção que... comum, assim. Que você vê que a coletividade deles era... E a raça, né? O futebol raiz, né? O pessoal fica brincando de futebol Nutella e futebol raiz. Aquela Copa foi inesquecível por conta disso. Noção de time, né, que eles tinham, né, da A coletividade, né? E o Romário e o Bebeto acabando com tudo também. Até a Venezuela chegou a essa fama. Foi, né? Todo mundo queria ser brasileiro. Com certeza. E como é que é esse trabalho de base, Alex, com os atletas? Porque você falou que faz um mentoring com eles, né? Prepara eles para o sucesso, para o insucesso, né? Porque precisa ser preparado também para o sucesso. Porque imagina a pessoa nada um dia, da noite para o dia,
né? Não é que não seja nada, mas o Tafarel, ele era conhecido, mas não era tão conhecido. Mas depois daquela final, não tinha quem não soubesse quem não era o Tafarel, né? Então a vida da pessoa muda assim drasticamente. O esporte, ele é um laboratório de vida, onde experiências de anos e décadas podem ser vividas em minutos e frações de segundos, né? Você pode ser herói e virar vilão e vice-versa. Você tem uma história para contar, inclusive, né? Se você puser traçar um gráfico do que é o perfil, o que é um gráfico do lado emocional de um atleta, ele é um www do caramba. Já pensou, gente? É muita pressão, imagina. Então, haja coração, é uma montanha russa também. Imagina 2 bilhões de pessoas te assistindo. Você fala assim, cara, agora eu não posso falhar, né? A pressão é enorme. Coisa de louco isso. Então, eu parto do princípio, no mundo, de uma maneira geral, o Barão von Coubertin, que é o pai das Olimpíadas modernas, criou um moto que é mens sana in corpore sano. E aí, esse moto define o ser humano como bidimensional. Ele tem o chassi, né, que é o físico, e tem um computador. Mens sana in corpore sano. Mente sã em corpo são. Mas aí, se a gente for prestar atenção no que Jesus ensinou, ele fala que o homem é tetradimensional. Amarás o Senhor de toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força e de todo o teu coração. Então, a gente procura mostrar para o atleta que ele é tetra, que ele precisa estar bem equilibrado nessas 4 dimensões, como um motor de 4 cilindros, que ele só rende o máximo se ele estiver bem afinadinho os 4. E a gente procura ajudar partindo de um ponto de vista que existe uma cadeia de comando entre as 4 funções, que é o espírito. Então, o espírito humano em contato com o espírito divino é como se fosse um software de comunicação. Então, só o cara que está bem com Deus está bem consigo mesmo, ele pode estar bem com o próximo, ele pode controlar o equilíbrio entre a emoção e a razão, porque você precisa das 2 coisas para ser um bom esportista em qualquer carreira e na corrida da vida, que nós somos todos atletas. Então, se você não tiver um equilíbrio bom entre razão e emoção, você tende a se prejudicar de um lado e isso compromete o rendimento das 4 dimensões. E depois o chassi deve ser controlado pela emoção e pela razão, pelo intelecto e, acima de tudo, a sua comunicação do espírito com o Espírito de Deus. Então aí o cara pode ter uma performance mais equilibrada e mais eficiente em todos os ramos de vida. Então a nossa conversa, só para destacar o que você está falando, Alex, nós temos 4 dimensões: espiritual, física, mental e emocional. E o que você comentou comigo é que você faz uma mentoria, mas é uma mentoria para ensinar o atleta a lidar com as pressões psicológicas, né? Lidar com o sucesso, lidar com o insucesso, mas que você baseia muito no espiritual, né, para trazer esse equilíbrio, porque se o homem estiver equilibrado espiritualmente, ele consegue se equilibrar emocionalmente e psicologicamente. Por exemplo, o que aconteceu na seleção brasileira, quando a gente foi eliminado num jogo contra a Alemanha, na Copa de 2006, foi um despelote psicológico e emocional total. E o 7-1 também. Entende? Aquele 7-1, tá certo que a Alemanha estava muito melhor que o Brasil, mas não para perder de 7-1. Exatamente. Ninguém perdeu da Alemanha de 7-1 naquela Copa. Exatamente. Não, ninguém, acho que na história, né? Não naquela Copa, mas na acontecimento história. raro, isso aí nunca mais vai se repetir. Não, acho que isso a gente não engole nunca mais, né? Tá atravessado, assim, o guarda-chuva, né? Mas não deixa de ser uma boa lição. É uma lição muito boa. Com certeza. A Alemanha nos deu aula de coletividade, né? De jogar em time. Né? E eles se prepararam, eles chegaram no Brasil com muito tempo de antecedência, fizeram uma preparação local em um lugar, fizeram toda uma... Como eu posso falar? Uma organização, eles estavam tipo juntos com os habitantes daquele lugar, estavam participando daquele ambiente, entendeu? Eles estavam ali prontos, fizeram o camp, né?
Fizeram reconhecimento do terreno, né? Porque muitas vezes o atleta viaja, né, de um país para o outro e tem aquela questão de chegar e se preparar para estar naquele fuso horário, né, para o corpo reagir. Então eles se prepararam completamente, né? Não só a questão psicológica, técnica, mas também chegaram com tempo para se sentirem ambientados no país. Tudo isso faz parte da preparação. Clima, fuso horário, a própria cultura local, eles aderiram à cultura brasileira. Eles construíram um monte de coisas, né? Lá no lugar onde na vila que eles estavam. E foram um trabalho de base também, muito bem feito que eles fizeram. Você não ganha uma Copa do Mundo assim só durante o torneio. Sim. É toda uma preparação. Sim. Mas conta pra gente um pouquinho do Penta. Você também estava lá. Quais eram os atletas de Cristo? Kaká, o Lúcio e o Edmilson, Zé Roberto. E tinha mais uns simpatizantes. Aquela já foi uma Copa bem mais difícil, mas a gente viu a mão de Deus ali por trás deles, né, trabalhando. Eu levei as camisetas ideologizadas com Jesus Loves You, desenvolvemos aquela logomarca. Nos convencemos eles a usarem as camisas baseado no que Jesus ensina sobre proclamação do Evangelho. E eles entenderam que aquela seria uma boa oportunidade de comunicar, falar do amor de Jesus, né? E na final no jogo final, quando acabou o jogo, os três se ajoelharam lá em campo. Eles já tinham levado essas camisetas, eles trocaram rapidinho no banco ali, e se ajoelharam os três e oraram lá. E eu estava na arquibancada eu vi no telão os três lá, a câmera ficou mostrando assim, aqueles três. Eu me lembro. O que os caras estão fazendo? Quando eles levantaram, eles deram um zoom no peito dos três. E eu, quando vi aqui no telão, falei, chefe, pode me levar, porque eu já cumpri minha missão aqui. Era aquilo que eu iria fazer se eu fosse campeão do mundo de Fórmula 1. Eu fiquei bravo, briguei com Deus, porque não aconteceu. Mas ali aconteceu numa cena de alcance muito maior. E aí, como tinha a China naquele campeonato, e a cobertura de televisão daquele evento foi para 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões? Gente, é um negócio inimaginável, né? Eu não consigo imaginar. Então, parodiando o nosso ex-presidente, nunca na história desse mundo tanta gente viu essa mensagem ao mesmo tempo. Como é que eram as reuniões de vocês, os bastidores? Como eram os bastidores? Vocês se reuniam só vocês, atletas de Cristo? Tinham outros atletas juntos nas reuniões? Como é que era esse trabalho de base? Era basicamente só com os atletas de Cristo, mas não eram chaves. Então, quem quisesse podia vir. Então, sempre vinham alguns simpatizantes, alguns que estavam lesionados, para a gente orar por eles, para Deus curá-los, para eles poderem jogar. Assim, nós tivemos reuniões muito fortes, que a gente sentiu muita presença de Deus. Parecia que nós estávamos vivendo capítulo 2 de Atos. Notadamente na de 94. 94 foi a mais, assim, espiritualizada das Copas. E Deus fez muitos milagres. Que de dentro para fora, nada que tocasse trombeta que o pessoal ficava sabendo. E quanto mais low profile a gente fosse, mais eficiente a gente era. Hoje que já passou, a gente pode contar, mas naquela época a gente era bico fechado. Se tinha uma câmera, eu estava do lado de trás. Eu nunca fui visto. Então, foi muito legal. Eu escrevo um livro inteiro, precisa ler Quem Venceu o Tetra lá. Força para Vencer, né? Fala o nome do seu livro. Esse já é outro. Eu estava falando do Quem Venceu o Tetra. Tá. O Força para Vencer é o mais recente, né? Não vou dizer que é o último, porque eu ainda quero escrever mais alguns, né? Quer que eu fale dele? Pode falar. Agora? Pode falar. Vamos lá. O Força para Vencer é um livro que tem testemunhos de 27 atletas. 25 que andaram na linha com Deus, 2 que rejeitaram, e o que aconteceu com cada um deles. No fim,
e cada um viveu experiências dramáticas, assim. Por exemplo, o Adô Tafarel, o capítulo dele, ele conta como é que foi a pressão dessa cena final aí, de dentro do campo, lá na decisão da Copa. É o capítulo número 1 do livro. Depois tem um capítulo com o Ayrton Senna. Ah, me fala, você chegou a ter contato com a Ayrton Senna? Bastante. Então, na segunda-feira, depois da tragédia de Imola, o telefone de Atletas de Cristo não parou de tocar. E a pergunta é, Ayrton Senna foi para o céu? E o pessoal queria saber, né? Porque ele falava muito em Deus, mas guiava que nem um capeta. Então, era contraditório o negócio. Então, a resposta está no livro. Se ele foi ou não foi. Quer dizer que você conheceu a Ayrton Senna, gente? Não acredito. É o meu sonho. E tem a experiência do Jorginho. Fala um pouquinho daquele acidente do Fittipaldi. Tem a do acidente do Emerson, o capítulo chama No Mato Sem Cachorro. No Mato Sem Cachorro porque ele teve um acidente aéreo, em que ele quebrou uma vértebra, perdeu muito sangue. Ele estava com um filho de 5 anos junto com ele, que escapou ileso, mas eles estavam perdidos na mata. E os diálogos dele com o menino são tremendos, né? E o menino, pai, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos sair daí? E ele fala, calma que Deus vai tirar a gente daqui. Mas como que Deus vai saber? O Pai do Céu vai falar com a mamãe e a mamãe vai chamar umas pessoas que vão vir buscar a gente. Aí passa 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, ele fala, pai, acho que Deus não está funcionando não. Não está ouvindo. Não está ouvindo não. E ele, firme na fé ali, no fim do dia, quando começou a entardecer, os urubus sentiram o cheiro de um possível banquete, começaram a sobrevoá-los, então foi uma coisa dramática. E só lendo no livro a história. Nossa, lá. Que loucura, No né? Mato Sem Cachorro. Tem a Cissa também. Eu queria saber um pouquinho da história da Cissa. A Cissa tinha tudo para dar errado. Ela foi menina de rua, teve que se prostituir para sobreviver e Foi rejeitada, né? Morou em várias casas. Isso. Trabalhou em algumas casas lá, foi rejeitada e mexeu com drogas, tudo podia dar errado. Foi separada dos irmãos, né? Foi cada um para cada lado, eram 6 irmãos, né? 6 irmãos, você nunca mais viu os irmãos. Ela nunca mais encontrou? Não, depois ela... Tá. Depois que Deus mudou a vida dela, aí ela foi tricampeã mundial de karatê, começando a lutar já Com 21 anos já, com né? 20 anos, 10 vezes campeã brasileira de karatê e está lutando até hoje, com 50 anos. É incrível a história dela. A história dela é muito forte. Porque ela não conheceu o pai, a mãe deixou numa casa para poder ir trabalhar. Aí descobriram que essa senhora já cuidava de 5 filhos e estava todo mundo passando fome. Aí a justiça interveio, desfez. Aí ficaram 6 na rua. Aí arrumaram outra casa para os 6 ficarem. Ficaram 6 na rua e não achavam a mãe, né? E não achavam a mãe. A mãe tinha sumido. Aí acharam uma outra casa para eles ficarem. Não deu muito certo. Daqui a pouco dividiram, a justiça interferiu de novo, dividiu os 6, um para cada orfanato. E ela ficou muito revoltada, dava muito trabalho, porque ela ficou revoltada, uma adolescente revoltada. Né? Então, mudou porque ela começou a frequentar a escola, só reprovava. Foi babá, né? E teve uma situação que ela viu ela lutando, que ela foi na escola levar o menino, né? Que ela era babá. E aí a professora, a diretora da escola viu que ela tinha muito jeito com criança, convidou ela para trabalhar. Para ser professora e auxiliar. Auxiliar de professor. Aí junto com as outras professoras, elas foram para uma academia. Foi. E na academia ela ouviu uns gritos lá, foi ver o que era e ficou encantada com o karatê. Falou, caramba, se eu aprender isso aqui eu vou poder bater em todo mundo. A ideia dela era essa. E a ideia dela era liberar a revolta que ela tinha dentro dela mesma. Entendeu? Porque ela falou, nossa, eu vou gritar, vou arrebentar todo mundo. E, né, porque ela era realmente uma pessoa Mas isso revoltada. acontece mesmo. Eu fiz karatê também, iniciei mais ou menos com essa ideia. Depois a gente vai amadurecendo e vai pegando o espírito da coisa. Mas inicialmente era Pra descer porrada. não apanhar. O objetivo era esse. Era isso.
E a Cissa é linda a história dela, porque ela foi abandonada pelo pai, nunca conheceu o pai, né? Não tinha nenhuma estrutura familiar. E aí depois que ela se converteu, né? Um rapaz começou a cantá-la e ela falou, sai fora, tipo... Eu te quebro todo, né? Eu sou faixa preta, você quer apanhar? Sabe, assim, super revoltada com a vida, assim, de não acreditar no amor, não acreditar mais nessas coisas todas, né? E o cara insistiu 1 ano, né? Acabaram casando. Casaram, teve filho, tem uma família linda, bem estruturada. E foi numa reunião de Atletas de Cristo que ela conheceu. Verdade. O Fábio. Você falou uma coisa tão legal, Alex, que na corrida da vida todos nós somos atletas, né? E a gente não tem muito tempo mais de programa e eu quero saber, assim, que você falasse para o público mesmo. Eu fiquei bastante surpresa com o seu relato, né, no livro, no momento que você perde tudo, que você volta para o Brasil. E porque quem está de fora olha e fala... Este sí que não tinha problema. Pois é, o cara é piloto, mora fora do Brasil não sei quanto tempo. A galera não está ligada a todos os detalhes que pois ser uma pessoa com esse compromisso, né? Pois não, morou só em lugar legal, né, lugar top, né, foi em quantas copas e tal. Então, assim, eu queria que você deixasse um recado mesmo pro nosso público, sabe, assim, baseado até na corrida da vida, todos nós somos atletas, né? O que você teria para falar pro nosso público? Bom, a corrida da vida é como se fosse uma grande maratona com barreiras a cada 100 metros, com desvios tenebrosos, com descaminhos, com... Barreiras a cada 100 metros é ótimo. Essa aí a gente vai guardar pra gente. Pra quem não tá entendendo nada, nós temos uma empresa de capacitação de pessoas. A Laíma vai falar daqui a pouquinho que ela é nossa coach. A gente tem uma empresa de capacitação de pessoas, só que a gente só trabalha no âmbito organizacional, né? Então, é muito disso, né? De ensinar as pessoas a vencerem essas barreiras, né? Eu falo que são quebra-molas, né? Para você passar o quebra-mola, você tem que frear, né? E às vezes o problema que acontece na vida da gente acontece para frear a gente, né? A gente está em alta velocidade, né? E de repente acontece uma coisa e você fala, caramba, eu vou ter que desacelerar agora. E nesse desacelerar, tá te cortando um pouquinho, Alex, mas vou deixar você continuar. A gente acaba tendo que processar tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Parar, engatar a primeira, começar de novo às vezes. Isso é um processamento violento, né? Isso quando o carro não apaga. Não apaga que foi um monte de carro atrás, né? Aí você tem que ligar de novo, reprogramar tudo e mudar tudo. É isso aí. Então, a vida ela é cheia também de fases, né? Então, até pelo que são, já existem as fases normais, né? O meu livro anterior a esse último fala dessas 4 fases da vida: época de sonhar, época da busca do sucesso, a época do significado, a busca do significado e da superação. Eu chamo isso das 4 estações da vida. E entre essas 4 fases tem as fases de transição, que eu chamo de Saara, para ficar tudo com elas. E o papel do sofrimento, que é uma excelente ferramenta nas mãos de Deus para nos transformar na imagem e semelhança de Jesus Cristo, que é o modelo que ele tem em mente para a gente. Então, como uma escola, exatamente. Uma escola com muitas aulas práticas, né? Práticas educativas. Laboratório. O meu laboratório foi um laboratório muito fora da curva, né? Num país que mata por ano, com a bala, a facada, assassinados 58 mil pessoas em média, isso equivale a um Vietnã, o número de soldados 50 americanos. mil por ano? 58 mil, Que loucura. Isso é o número de soldados que os americanos perderam na guerra do Vietnã em 13 anos, ou seja, o Brasil mata um Vietnã por ano. É perigoso, corrupção galopante, então tudo isso a gente precisa de uma âncora para se firmar, porque o nível de incerteza e de medo é muito grande, de insegurança. A economia em declínio é uma consequência dessa insegurança. Então, a força que vem de cima, aí entra a força para vencer, a força que vem do alto, a força de Deus que é ilimitada, que nos ama de paixão, que quer o melhor para a gente,
é o que vai nos garantir, né? Salmo 90 91 é a melhor apólice de seguro do universo. Protege contra tudo, até para esporte radical tem lá, né? Aquele negócio de pisar em cabeça de leão e serpente, é para lá de radical. E a segurança que vem de uma vida pilotada por Deus é muito grande. E o melhor que você pode fazer da sua vida é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele fará resplandecer o seu rosto sobre ti, te dará a paz, né? O teu direito como o sol da justiça, ao sol ao meio-dia. Então, vale a pena. Como diria o Emerson Fittipaldi, meu amigo, eu recomendo esse Deus. Ele não é fraco, não. É o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. Bem-aventurado o cara que constrói sua vida em torno dessa vontade de Deus pra gente. Legal. Laílma. Eu estou aqui só aprendendo. Mas não poderia ser diferente, né? Porque a gente precisa valorizar as experiências que passam pela nossa vida. Né? Eu acho que ninguém passa à toa. Por mais que seja uma conversa, não sei se a gente vai conversar de novo outro dia. Né? Eu não sei se teremos um momento assim de troca de novo outro dia. E isso serve para nos transformar. Isso transforma quando a gente está aberto a receber e está disposto a ser melhor. Ser melhor hoje do que foi ontem, daqui a pouco ser melhor ainda e sempre buscar a plenitude. Talvez seja a plenitude a palavra, porque tem a ver com os 4 pilares que você falou, com as 4 dimensões, e não dá para descuidar do espiritual, né? Em pessoas que buscam de maneiras diferentes, e não é religião. Não é religião, é uma conexão mesmo espiritual com Deus, né, com o Criador. Eu acho isso muito importante, mas o que fica também é essa questão da gente olhar e ver a grama do vizinho sempre muito verdinha e linda e perfeita. E por mais que a gente tenha consciência que todo mundo passa por dificuldades, nós já falamos disso aqui várias vezes. Todo mundo sabe que todo mundo passa por problema. A vida de ninguém é perfeita, né? Mas aparentemente a gente olha e fala, nossa, tá ótimo, tá tudo ótimo pra ele, por que tá ruim pra mim? Por que tudo é difícil pra mim? Mas não é assim. É difícil pra todo mundo, depende de como a gente encara esse quebra-mola, né? Depende de como a gente encara essa dificuldade. Porque difícil vai ser, mas eu posso conseguir. Ou não. Pode ser que demore um pouquinho, pode ser que apague, né? Ou pode ser que vai mais rápido, né? Mas eu preciso assim, ter um objetivo bem definido para mim mesma. Sabe? Isso tem que estar muito claro. A minha felicidade, a minha plenitude, a minha busca, ela se resolve aqui dentro de mim. Sabe? Eu não preciso sonhar o sonho de ninguém. Eu não preciso projetar a minha vida pela vida de outra pessoa. Eu não preciso projetar os meus sonhos ou o que eu desejo pela vida de outras pessoas, pelo que eu vejo por fora. Acho que é uma busca interna mesmo de saber. Com 9 anos, você falou no início, 9 anos, foi 9 anos que você foi lá naquela corrida e viu o piloto e saiu de lá e falou assim, é isso que eu quero pra mim. Sabe, de ter essa clareza, de olhar e falar, tá, é isso que eu quero pra mim. E ter essa persistência de continuar, sabe, o importante não é a velocidade. Não é você fazer hoje e se transformar amanhã e está tudo resolvido. Seria ótimo se fosse assim. Até eu queria que fosse assim. Eu acordo hoje e amanhã está tudo resolvido, tudo perfeito, tudo do jeito que eu queria. Só que não é a velocidade que é importante, é a constância. Né? E cada dia que passa eu tenho constatado isso. Com as experiências que ouvi, né, Alex, você falar e compartilhar toda essa experiência me faz constatar que esse é o caminho mesmo, né? Um passo de cada vez, mas com fé, né? Com direção, com persistência e acreditando que a gente vai chegar lá. E isso acontece. Posso falar mais uma coisinha? Ela falou uma palavra aqui que eu prezo muito, a plenitude. E aí tem alguns pés na minha vida. Primeiro é a presença. A presença de Deus é mais abundante na natureza do que o oxigênio. Mas se não houver a percepção dessa presença, ela passa batida. Muitas vezes Deus está presente no lado e até dentro da gente e nós não percebemos porque
o nosso aparelho receptor dessa presença e desse amor todo de Deus está sintonizado em outro canal. E geralmente na ansiosa solicitude pela vida. Então, quando a presença é reconhecida, aí nós temos a percepção, aí nós podemos pleitear a plenitude. E a plenitude, ela tem a plenitude humana, mas o apóstolo Paulo também ora numa carta deles: por vossa causa me ponho de joelho para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Um homem cheio da plenitude de Deus é uma coisa fora do comum, mas era assim que era o plano original, né? E a maior promessa da Bíblia para mim é aquela que ele fez. Aquele que, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Meu Pai o amará e nós viremos para ele e faremos nele morada. Já pensou essa dupla? Mais a trinca completa, que é o Espírito Santo morando dentro de você? Uau! Aí é plenitude pra caramba, é plenitude completa. É ser habitado por todo o poder do universo, toda a direção, toda a unção, toda a capacitação para toda boa obra e para uma vida plena e bem equilibrada. Eu já outra coisa, eu sei que está com pouco tempo, mas é importante. Às vezes a gente olha para dar errado. Nossa, isso ficou muito forte para mim. Quando você falou que voltou e se questionou, né? Putz, mas isso era tudo que eu queria na minha vida. A minha vida inteira foi isso e agora não é mais? É como se a gente, sei lá, voltasse ao pó e depois tivesse que reerguer de novo, construir de novo, né? E perceber que existem propósitos maiores. Acho que isso também é importante. Às vezes não é só uma conquista, às vezes é um propósito, e uma conquista é só um pedaço de um propósito. Acho que isso também é uma lição e tanto. E Deus tem um propósito para cada criatura dele, um propósito específico. Feliz é os que percebem e constroem sua vida em torno desse propósito. Uau! Meninos, vocês querem falar? Hoje foi muito bacana escutar, né? Realmente a lição de vida aí que a gente tem que não ficar se ater às dificuldades, mas sim a perseverança, porque a dificuldade já é o normal, né? Nada é fácil. Então a gente tem que seguir conquistando aí de pouquinho em pouquinho no dia a dia aí a nossa vida mesmo, né? A nossa família e tudo mais. Acho que é isso. Essa semana eu gravei uma palestra para o Fórum Nacional de Coaching. E eu estava bem chateada com umas coisas que tinham acontecido comigo. Estava muito chateada. E é engraçado que a minha palestra me curou. Você mesmo falando. Eu estava falando para mim, eu acho. Acontece demais. Exatamente. Eu ia palestrar para o povo, eu estava palestrando para mim. E o título da minha palestra é O medo te faz avançar ou retroceder? Né? Porque o medo, ele está presente o tempo inteiro. Faz parte da biologia, né? Está no programa. Exatamente. Não tem como. Qualquer novo desafio que você se atira, que você se joga, tem a chance de dar certo, tem a chance de dar errado. E aí, quando você tem uma estrutura por trás, né? Eu que sou mãe, que tenho 3 filhos, né? Lá em minha mãe, que a gente tem uma família para sustentar. Um passo errado, o preço às vezes é muito alto. Porque outras pessoas estão envolvidas nisso, né? A sua esposa abriu mão de uma carreira para te seguir, né? Então o peso que isso traz é muito grande. Você fala assim, na sua cabeça fica assim, eu tenho que dar certo. Não tem outra chance, eu tenho que dar certo. E o medo, ele tem essa característica de ou nos fazer avançar, de aprender com aquilo, parar. O medo, ele tem uma característica boa que é nos trazer prudência. Nos fazer ficar mais atentos, mais sintonizados, mais, né? O homem das cavernas, o que ele era muito mais conectado com o ambiente do que o homem hoje. Muita gente é assaltada porque está igual desligado na rua ou, né, mexendo no celular. E o homem das cavernas, o tempo inteiro ele estava interagindo com a natureza. Então ele tinha que estar preocupado com o urso que poderia atacá-lo, com a onça, com a cobra. Então ele estava o tempo inteiro atento. E o medo tem essa característica de nos fazer ser mais prudentes, estar atentos. Tomar cuidado com o que a gente faz, né? Tem um lance na cobra que eu acho muito interessante, que ela não se coloca em situação de risco. Ela é o
o animal mais perigoso da face da terra, talvez, mas ela não se arrisca, ela está sempre atenta e ela só ataca na hora que ela tem certeza que ela vai se dar bem. E a gente é imprudente demais. A gente se joga em coisas que a gente não deveria se jogar, a gente não pensa, a gente não está antenado, conectado. E o medo tem essa característica, só que o medo não pode nos paralisar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e ver isso como uma coisa positiva também. E aprender com essas experiências e botar primeiro e continuar. Não, Alex? Meninos, agora é com vocês, gente. A tarde foi incrível, foi maravilhosa. Semana que vem a gente vai estar aqui com o Homero Reis. Ele vai estar lançando um livro dele. O livro está fantástico, super curiosa, né, Naíma? Com certeza. Aí, mais um recadinho, gente. Quem quiser ver outros programas, né, ou encontrar mais conteúdos, entra lá no nosso canal do YouTube, Sinergia Treinamentos. Tem muita coisa lá bacana. Os programas estão todos lá. Ótimo. Agora é com vocês, meninos. Coldplay. 1, 2, 3. Turn your magical on me, she said. Everything you want's a dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn your magical to me, she said. Everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. Now feel my heart beating. Now